Edivânia, tudo bem, meu amor? Tudo bom, A gente pode controlar diabetes com alimentação? Com Tudo bem, certeza. maravilhosa? Tudo Obrigada bom. por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite. A gente pode controlar? Então, controlar sim. A gente hoje tem alimentos hipoglicemiantes e os alimentos hipoglicemiantes vão melhorar essa questão da redução da glicose dentro do sangue. Então, isso auxilia. Então ajuda a medicação. Ajuda a medicação. Mas, por outro lado, existe também os alimentos que são ricos em polifenóis. Então, alcachofra, os berries, cranberry, goji berry. Isso é bom ou ruim? É bom, tudo bom. Aqui Como é uma chama? mesa polifenóis. Polifenóis. Isso, que são os compostos que tem dentro da alcachofra, do cranberry, do goji berry, da aveia também, do café, do chá verde. Então, tudo isso vai fazer com que a sua glicose não aumente. Ela vai impedir essa absorção da glicose no intestino, fazendo com que o pâncreas produza mais insulina. Isso é maravilhoso, hein, Maravilhoso, Edivânia? exatamente. É pouco falado, mas é muito utilizado. E fica muito naquela coisa, diminui o carboidrato, né? E não pode consumir o carboidrato. Pode-se sim consumir o carboidrato desde que tenha um controle. Perfeito. Do quanto consumir e o horário. O porcionamento, isso sem sombra de dúvida tem que contar. Tá. Mas distribuindo também esses outros alimentos ao longo do dia, eu acho que ajuda sim. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o adoçar, tanto o chá quanto o café. São dois alimentos que a gente precisa retirar, tanto o adoçante quanto o açúcar. Você sabe que eu retirei, eu tomo café já há muito tempo sem açúcar, não faz falta. Não faz. E você começa a perceber o sabor do café, o sabor do... Chá com açúcar, você só sente o gosto do açúcar. Mesmo que seja mel, exato. Sente o gosto do E mel. o chá verde, ele vai ter um efeito hipoglicemiante. E existe também o chá de pata de vaca, que tem esse efeito hipoglicemiante, que é bárbaro para quem é diabético. Qual que é o goji berry? Qual que é? O goji berry é esse é o cranberry. Posso pegar um pouquinho? Pode, uma delícia. Quanto que uma pessoa com diabetes pode comer? Uma colherzinha de sopa, fracionando. Então, hoje, de repente, ele pode até misturar um pouquinho do goji berry com um pouquinho do cranberry, fracionando isso ao longo do dia, usar em um lanche. Continua caríssimo ou não? Então, já reduziu bem, porque já deixou de ser novidade, né? Então, isso acaba mudando. Agora, é interessante sempre intercalando, porque ele não deixa de ser uma fruta. Então, gostoso. Assim, uma delícia. É bom intercalar. Então, um exemplo, tem a maçã, tem o kiwi, tem a pera, que são frutas que têm uma carga glicêmica baixa. E isso um diabético também pode consumir. A ameixa vermelha, o damasco fresco também é uma opção. Baixo, hein? É baixo. Então, é uma opção para poder consumir, sim. Eu não sabia que o damasco e a ameixa... O damasco e a ameixa pode consumir, mas... Não assim, o seco. Não o seco, o fresco. Porque, na verdade, assim, até poderia o seco. Posso pegar um pouquinho, que eu adoro. Adoro. Até poderia, sim, o fresco, mas aí teria que ser um. Quem consome um damasco? Ninguém. E aí, quando você pensa na fruta in natura, ela tem a quantidade de água e tem a fibra, né? Com a água, vai dando mais saciedade. E um diabético, a gente tem que equilibrar a questão de fibra e proteína, para tanto da parte da saciedade quanto o controle glicêmico também. Então, usando os dois. Tá. Alcachofra. Então, a alcachofra, ela tem esse efeito anti-inflamatório. E quando a gente pensa numa diabetes, a gente está pensando numa doença crônica. Então, todos os anti-inflamatórios naturais vão ter um efeito positivo. E aí a canela, além de ser hipoglicemiante, ela vai ter também esse efeito anti-inflamatório. E dá para fazer até um combozinho. As duas vão ter um efeito muito melhor com uma diabetes. Alguma restrição para os molhos da alcachofra? Então, o diabético tem que tomar cuidado com a parte da gordura. Então, quando a gente pensa na gordura em excesso, em qualquer preparação, né? Então, de repente, eu vou fazer... Aí já é complicado, mas pensando num assado, ou mesmo in natura, um cozido, não teria problema nenhum. Restrição ao café? Então, o café, desde que você não adoce, nem com adoçante, nem com açúcar, pode consumir tranquilamente. Só tem que tomar cuidado se não tiver uma outra comorbidade. Então, de repente, ele é diabético, mas ele tem hipertensão. Então, o café... Não é indicado. Não é indicado. Aí ele é um estimulante. Então, tem que ser observado também, porque vai muito da tolerância. Às vezes, a pessoa tem uma tolerância boa com café. E aí, nisso, pode ir consumindo tranquilamente. Batata doce? Então, a batata doce, diferente da inglesa, ela vai ter mais fibra e mais proteína. Mas não tem muito carboidrato? Então, tem carboidrato, mas assim, vamos pensar numa batata doce ou num pão? Batata doce. A batata doce. O pão, eu sempre oriento o paciente a fazer o pão, por quê? Se a gente não prepara o pão, o nosso pão tem muito açúcar. E aí, se a gente está pensando em limitar o açúcar, exato, já está ali num combo. Então, a batata doce eu acabo colocando como alternativa. Ou fazer uma panquequinha com ovo e aveia.
que tem a fibra e a proteína para dar saciedade. Exatamente. Aí pode até usar os berries, um pouquinho do cacau. Que fica delícia. Que fica uma delícia. Então pode ir trocando isso. Agora, quando a gente pensa na batata, a única permitida é a batata Yacon, porque ela tem muito frutóleo de sacarídeos. Exatamente. Então, e parece que ela tem também bastante água. Isso. Deixa eu virar assim, que dá pra ver o miolinho dela, ó. Diga, devagar. Ela, na verdade, dá pra você consumir crua, cozida. E ela lembra até um pouquinho do gosto da maçã, o sabor dela. Então, é uma fruta, é um tubérculo que dá para ser consumido tranquilamente. Que legal. Pode ser consumida crua ou cozida? Ou cozida, ou em alguma preparação, um purê, alguma outra adição trocando. Mas é sempre bom mudar o modo de preparo, fracionar, não ficar sempre no mesmo alimento, né? Mas tem que ser muito bem assistido. Acho que um diabético, ele tem que ter uma alimentação planejada, ele tem que ter uma orientação multidisciplinar, olhando a parte da medicação junto com a parte da alimentação. Não pode ser leviano, né? Não. Tem uma pergunta para você, vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se vai aparecer aqui ou aqui. Tchananã, aqui. Janaína Paes. Existe uma quantidade ideal de carne vermelha que o diabético pode consumir durante a semana? E o tradicional arroz com feijão? Boa pergunta da Janaína. O que acontece? Quando a gente pensa na carne vermelha, o grande problema é como é preparado. Então, assim, se for um grelhadinho, se for um assado, você pode até consumir mais... Um ensopadinho não teria problema. O problema é a fritura, a imersão no óleo ou um empanado, junto com outras preparações, que vai elevar a gordura. E a gordura vai atrapalhar na parte do índice glicêmico aí, né? Indiretamente vai. Mas o tradicional arroz com feijão, que todo mundo tem a limitação, é a melhor combinação aminoproteica. Então a gente precisa ter o arroz e feijão na alimentação. Só que tomar cuidado, né? O feijãozinho é o tempero natural. Cebola, alho, cebolinha. Pode ser feijão gordo. Exatamente. E feijão com linguicinha? Não, esse não. Aí é a mesma coisa da gordura da carne. Então assim, deixando de uma forma mais natural, perfeitamente, pode consumir. Próxima pergunta. Vamos lá. Paula, meu pai toma insulina e às vezes, quando está muito calor, a glicemia dele despenca. De imediato, quando estiver passando mal, o que ele pode comer para subir a glicose no sangue? Porque é muito ruim esse passar mal. Exato. Então, Paula, boa sua pergunta, só que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes quando está muito quente, o primeiro sintoma da desidratação, ele pode levar, né, essa queda, mas pela desidratação e não necessariamente pela hipoglicemia. Então, assim, tem que ser monitorado isso de uma forma correta. Mas, se for pela glicemia mesmo, o mel, melado de cana ou diluir na água um pouco do açúcar, porque ele não pode ter essa queda. E isso é muito prejudicial. Então, assim, é sempre bom o doce mesmo. Nessa hora não tem o que controlar, não. Pouquinho, né? Um pouquinho, mas não pode deixar despencar, não. Boa. Mais uma pergunta, Sofia. Afinal, é mito ou verdade que mel de abelha ajuda a reduzir a glicose no sangue? Boa, Sofia. Sofia, é mito. É mito. Na verdade, assim, o mel de abelha não vai reduzir. Ele tem uma carga glicêmica alta. Então, assim, você realmente só pode consumir nesse caso, que se despencou a glicemia. E é uma colherinha, né, eu imagino? Exatamente. Então, assim, o mel a gente utiliza para quem pratica atividade física, né, tipo, que precisa desse aporte calórico. Mas um diabético, não, isso tem que ser muito controlado. E o mel eu coloco aí na restrição. Eu sempre deixo adoçantes naturais para um diabético e não uso nem o mel, nem o melado, nada disso.